Paz do Senhor, boa noite a você que nos acompanha aqui no canal Amor do Calvário, em parceria com o CETEMA, pastor Mauro Alves, com a Assembleia de Deus do Ministério Apologético. Seja bem-vindo a mais uma live de estudo, a sétima live ou sétimo episódio da série Seitas, que nós estamos trabalhando toda segunda-feira. E nessa noite nós vamos trabalhar um tema que é muito necessário para a igreja e tenho certeza que muitos até não têm conhecimento desse tema, que é um tema importante, né? O que é o unicismo? É um tema que é pouco falado, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é o unicismo, mas é importante nós, como cristãos, conhecermos o que é o unicismo, quais as suas características, quais os grupos cristãos que trabalham com o unicismo, né? Quando surgiu, o que ele tem a ver com muitas das linhas, muitas igrejas hoje que talvez são unicistas e você não sabe. Então, nessa noite você vai estar tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais desse tema, que é um tema de suma importância para a igreja, né? Nós precisamos, nesses últimos dias, estarmos preparados para a volta de Jesus. Tivemos um probleminha aí, parece que o Leandro deu uma sumida lá, acho que não sei se caiu a internet dele ou se houve algum bloqueio, mas estamos aqui, né, aguardando para iniciar essa live, convidando os irmãos que possam entrar aí, para a gente poder iniciar a live sobre o tema hoje, série Religiões e Seitas, sobre o que é o unicismo, né? Saber, paz do Senhor. Voltou, pastor. Voltou aí, Leandro? Voltou. Obrigado. Desculpa aí a transtorno, essa internet, ela vive oscilando. A gente tem um pouco de dificuldade aqui, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá? Suas considerações iniciais, pastor Mauro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazermos essa live juntos. Tenho certeza que vai ser bênção, dando a paz do Senhor a Milena e a todos, a Arivaldo, todos aqueles que estão entrando aqui para acompanhar a nossa live. Suas considerações iniciais, por favor, pastor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui, uma oportunidade, né? Privilégio para mim poder participar de mais uma live aqui. E falando um tema, aliás, bem relevante e bem sugestivo para esses dias, né? Um tema também bastante emblemático, e eu acredito que será bastante esclarecedor. Esse tema vai trazer luz, né? Lançar luz aí no entendimento de muitas pessoas que vão participar. Até peço para as pessoas irem participando aí e emitindo suas opiniões, fazendo perguntas, para que a gente possa discorrer com a respeito do assunto, bastante propriedade e elucidar, né, algumas coisas que pode pairar na mente das pessoas. Por que nós falamos sobre esse tema, o que é o unicismo, né? E a gente vai deixar bem claro à luz das escrituras também. Eu quero deixar, não vou nem ler aqui, mas eu vou citar um texto, Leandro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que é muito conhecido, né? Capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz que se nós mesmos, um anjo do céu, ou nós mesmos, anunciarmos um outro evangelho, seja anátema. Aí ele vai dizer no versículo 9, né? Outra vez vos digo, se anunciarem outro evangelho, seja anátema. Quer dizer, maldito, né? Então, eu deixo esse texto aqui como embasamento para a gente começar a discorrer e a fazer reflexão sobre esse assunto aqui. Amém. Dando a paz do Senhor aí, o pastor Ricardo Correia, lá do Amapá, pastor Mauro, está acompanhando. Maravilha, um abraço, pastor. E Vanilza também, a paz do Senhor. E Arivaldo, que eu já até cumprimentei, Deus abençoe. Então, a gente vai dar início à nossa live dessa noite e vamos tocar em alguns assuntos que vai ser importante, sim, para entendimento, para discorrer
esse assunto que é tão importante. De antemão, pastor, quando surgiu o unicismo, muitas pessoas até devem conhecer como sabelianismo, né? Tem muito disso, né? Essa nomenclatura unicismo, ela é uma nomenclatura moderna, né? E, por incrível que pareça, Leandro, o unicismo moderno, infelizmente, ele surgiu do meio pentecostal, né? Infelizmente, um movimento que começou no Canadá, lá depois se espalhou, mas, na verdade, esse conceito de Deus, né? Essa crença, ela é antiga, como você citou aí, vem de Sabélio, né? Sabelianismo, e nós podemos também falar que já foi chamado de modalismo também, né? Modalismo no século IV, o bispo de Esmirna, chamado Fótimo, esse bispo, ele acabou enfatizando, sistematizando, né, essa doutrina, e ele dizia que, na verdade, a trindade, que a Bíblia não usa o termo trindade, né, nós já sabemos disso, mas o conceito de trindade está na Bíblia. A Bíblia, ela sempre vai usar o termo divindade, mas o que Fótimo dizia, é que a trindade, ele reduzia a trindade a simples modos, né? Uma única pessoa em Deus, mas com modos diferentes de atuação. E depois que nós começarmos a discorrer aqui, a gente vai perceber que existem algumas sutilezas que são utilizadas pelas seitas para poder trazer uma ideia de que eles também crêem na trindade, né? Se você perceber, por exemplo, o discurso da Igreja Voz da Verdade, que deveria chamar Voz da Mentira, mas chama Voz da Verdade, eles dizem, não, nós também cremos, só que o conceito deles é unicista. Inclusive, até em algumas músicas que eles cantam, você percebe que o conceito unicista está sendo divulgado, né, está intrínseco às músicas deles. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui muito importantes. O termo moderno hoje é unicismo, mas ele vem de modalismo, vem de sabelianismo, de Sabélio, e na verdade, como eu sempre falo aqui, é a mesma velha heresia, o mesmo velho truque de Satanás, apenas com a roupagem diferente. É isso aí, ele vai mudando o nome, mas o entendimento da heresia ou daquilo que contraria a Escritura é a mesma, né? A estratégia é sempre a mentira, né, pastor irmão? Sempre a mentira. Os sofismas, né, que são meias verdades. Certo. Qual a diferença entre o unicismo e o unitarismo, pastor? Então, o unitarismo, por exemplo, é o caso das Testemunhas de Jeová, que eles acreditam que eles também não creem na Trindade, entretanto, para eles, o Jeová, né, o Deus soberano, único Deus, Jesus seria para eles um deusinho menor, criado por Jeová, o Filho de Deus, e o Espírito Santo para eles seria uma força ativa. Isso é o unitarismo. Agora, o unicismo, ele já coloca como se fosse uma pessoa só. Não tem essas três pessoas, porque nós, os trinitarianos, nós colocamos a Trindade como três pessoas distintas, mas nós não mexemos na substância. Na essência, ela não é, nós não retiramos a substância. Mas no caso dos unicistas, para eles não existe três pessoas. Para eles é uma pessoa só, e nós vamos discorrer. O Ricardo, pastor Ricardo, ele está falando do pentecostalismo clássico. Sim, o pentecostalismo clássico, ele não é adepto dessa heresia chamada unicismo. Entretanto, eu também sou, pastor Ricardo, pentecostal clássico, né? Entretanto, o que eu posso dizer é que essa heresia não nasceu no meio neopentecostal, ela nasceu no meio pentecostal, ok? O pentecostalismo, o neopentecostalismo, ele vem depois, porque até eu vou citar depois um homem chamado Shep, com CH, que ele era do meio do pentecostalismo. E depois ele veio com uma história que eu vou explicar aqui, né? Começou-se esse movimento, depois ele expandiu lá para o Canadá, e aí ele acabou sendo disseminado com esse novo nome de unicismo, né?
batismo só em nome de Jesus, mas que, na verdade, é o velho sabelianismo ou também o velho modalismo, como nós já falamos aqui. Mas nós acreditamos que o pentecostal clássico mesmo, ele sempre refuta, como é o meu caso também. O pastor Ricardo, ele bem colocou aí, que o pentecostalismo clássico, ele rechaça essa heresia. Obrigado pela participação, o pastor Ricardo sempre tem nos acompanhado, tem nos ajudado muito nas lives aí. Deus abençoe. O pastor, de antemão, para entendimento maior, não sendo tão técnico, vamos dizer assim, para o unicista, quem é Jesus e como é a questão da Trindade? De uma forma mais, não tão técnica, como que a gente pode dizer isso aí? Para o unicista, depende do unicista, porque eles têm metodologias de explicação diferentes. Mas para o unicista, assim, a grosso modo, Jesus, o pai seria alguém que atuou no Antigo Testamento, né? Depois, no Novo Testamento, ele vai atuar com... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que você conhece bem, da igreja local de Witness Lee. Eles explicam assim, Jesus era o pai, depois quando ele vem aqui, ele se torna o filho. E quando ele sopra nos discípulos, para os discípulos receberem o Espírito Santo, ele se torna o Espírito. Inclusive, a igreja local, você sabe disso, eles têm uma doutrina que chama o Deus processado, né? O que é o Deus processado? Se você pegar, por exemplo, legumes, colocar no liquidificador e bater, você processou aqueles legumes. Eles mudaram agora o seu estado, que era sólido, para estado líquido. Então, eles dizem que o que existe são mudanças que ocorreram na atuação, né? No modo de agir, no modo operandis de uma única pessoa, que para eles, Jesus, o Pai e o Espírito Santo é uma pessoa só. Eu estou explicando isso aqui de um modo muito simplista, né? Mas é justamente por isso que as pessoas entenderem mesmo, para facilitar o entendimento que as pessoas talvez não tenham, né? Até a igreja local dá o exemplo do chá também, né? Coloca o chá na água. Verdade mesmo. Eu conheço muito bem essa linha, porque estive lá dentro. A questão do unicismo, pastor, qual que é o perigo do unicismo para a vida do cristão? Porque, assim, se ele considera que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, né? Que, de modo simplista, seria isso, né? Não são pessoas distintas, não têm personalidades distintas. Qual o perigo do unicismo para o seio cristão nos dias de hoje? O perigo é que ele está, de modo indireto, mexendo no arcabouço ou na estrutura doutrinária da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Porque se eu sigo uma doutrina errada, Leandro, e um Deus errado, eu vou para um céu errado também. Com certeza. Então, o que essa doutrina faz é que ela nega o conceito de Atanásio, né? O nosso credo de Atanásio, que foi sistematizado por Atanásio, por Tertuliano também, que a doutrina da Trindade, antes dela ser sistematizada, ela era chamada de labirinto. Depois que Atanásio e Tertuliano eles conseguiram decifrar essa doutrina e sistematizar, então saiu-se do labirinto. E se chegou à conclusão que o plano salvífico é o seguinte: ele é um projeto do Pai, por isso que existe, quando você vai estudar a Trindade, existe a Trindade ontológica, né? E existe a Trindade relativa. O que é isso? A Trindade ontológica é quando você estuda a atuação das três pessoas da Trindade sempre juntas. A Trindade relativa é quando você vê a atuação de cada uma das pessoas da Trindade de modo separado, mas com o mesmo objetivo. Então, o projeto de salvação é do Pai, executado pelo Filho, né, e convencido pelo Espírito Santo. Então, se você coloca tudo como uma mesma pessoa, você está mexendo em toda a estrutura doutrinária da doutrina da salvação. Então, isso é muito sério, é muito grave. É parecido como quando eu digo que Miguel é a mesma pessoa de Jesus,
eu estou dizendo que Jesus é uma criatura, e uma criatura não pode salvar outra criatura. Então mexe na doutrina da salvação, na estrutura doutrinária, por isso que nós refutamos, né? Não, bicho, muito claro isso daí. E por que justamente por isso que o unicismo não pode ser considerado uma teologia ortodoxa, pastor? Ou tem outras coisas? Porque por meio desse sistema, dessa heresia, surgem outras coisas também, né? Surgem, inclusive quando... Porque a doutrina bíblica, ela está em harmonia, né? E quando você desconstrói uma estrutura doutrinária, você geralmente se derruba outras doutrinas, porque é como um efeito dominó. Então, por isso que é muito perigoso. O unicismo, então, como tem várias vertentes de unicismo, você pega, por exemplo, a igreja local de Whitney, você vai pegar a teologia deles no que tange a escatologia, é uma salada, né? Você percebe que está totalmente fora. E o conceito unicista, ele deturpa, né, ele deturpa as escrituras, ele deturpa o conceito de batismo, que é a fórmula batismal, que nós vamos falar daqui a pouco, né, que não pode ser mexida. Por que na fórmula batismal não pode ser mexida? Porque se existe uma fórmula de um medicamento, não pode ser mudado. Se é uma fórmula, mudou o remédio. Então a fórmula batismal que Jesus estabeleceu, né, dada por ele, em Mateus 28, não pode ser mudada. E o unicismo, ele costuma mudar também a fórmula de batizar, né? Fórmula batismal. Por conta de uma heresia, mexe em todo o alicerce da fé cristã, né? Por conta disso. Sim. Porque aí você pensa assim, né? Vamos se dizer, da maneira escatológica. Jesus vai voltar como pai, como filho, porque eles misturam tudo, faz uma salada, né? Não dá para entender muito sobre isso daí. É um movimento bem complicado. E, pastor Mauro, o que o senhor poderia falar, por exemplo, do movimento Só Jesus, que com certeza é um movimento bem conhecido aí do meio cristão, né? E é um movimento unicista, né? É unicista. Na verdade, como eu disse, são várias linhas unicistas, né? Como o Tabernáculo da Fé, a igreja local de Whitney, que começa com Atmani, mas depois acaba indo para a liderança de Whitney, depois para Dong Yulan, né? E hoje está na liderança do Pedro Dong. Mas o movimento Só Jesus, na verdade, ele vem bem mesmo do sabelianismo, né? Que era liberado por Sabélio. Você sabe que Sabélio, Leandro, ele foi um presbítero, né? Na igreja lá no norte da África, lá em Hipona, onde é a atual Argélia hoje. E esse ensino, o que ele consiste? Que Jeová era o mesmo Jesus do Antigo Testamento, né? Mas uma única pessoa da divindade. Nós sabemos que Jesus é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento, porque ele é Deus, mas não no sentido pessoal, né? Pessoal. Então, o movimento Só Jesus, vou dar uma síntese aqui, né? Ele também é chamado de Nova Luz, né? Só Jesus ou Nova Luz. Ele está ligado a John, que eu citei agora há pouco, que é o Shep, John S. Shep. Ele nasceu no início do século XX, 1913. E sempre, como é de praxe, no nascedouro das seitas, ele disse que recebeu uma revelação, teria recebido uma revelação em forma de visão, né? E nessa revelação, acerca do nome, a revelação era o nome Jesus. E nesse mesmo ano, o que ele fez? Ele começou a estudar sistematicamente sobre esse assunto. E aí isso levou ele à conclusão de que o verdadeiro batismo deveria ser ministrado em nome de Jesus só. Quer dizer, está mexendo na fórmula batismal. Aí o que acontece, né? Ele leu o texto lá de Atos 2,32, depois nós vamos ler lá, e aí ele disse que então deveria ser batizado em nome de Jesus. E todas as pessoas que já tinham sido batizadas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
que é muito importante quando alguém for batizar, tem que citar o E, que está lá em Mateus 28:19. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque se você não fala o E, de um modo muito sutil, você está mudando a fórmula batismal. Porque o E, ele está separando uma pessoa da outra. Tá adicionando uma outra pessoa. Então, o que Shep fez? Ele começou a dizer que as pessoas tinham que ser batizadas novamente. Aqueles que tinham sido batizados em nome, na fórmula batismal. Aí, o que ele fez? Ele chamou os seguidores dele, né? Seus seguidores, e disse que o próprio Jesus tinha ordenado ele a fazer isso. Rebatizar as pessoas. Que as pessoas que tinham sido batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo precisariam ser rebatizadas. E aí ele começou a propagar esse ensino, né? E chamando as pessoas de Shep, que aí começa a ir para a coisa começa a alastrar pelos Estados Unidos, e depois Shep era um pentecostal. E depois já vai para o Canadá e isso daí se estendeu, né? Mas eu quero dar só uma olhada, Leandro, nessa questão na questão que eu acabei de falar dos textos. Tem 3 textos na Bíblia, 4 textos, na verdade, que falam sobre o batismo só em nome de Jesus. Eu queria lá analisar esses 4 textos, a gente lê aqui, se você me permite, para a gente fazer uma avaliação disso daí. Se é para batizar alguém no nome de Jesus mesmo. Vamos ler primeiro o texto que Shep citou aí, que é o Atos 2:38, né? Vamos lá. É até importante que as pessoas que estão participando aí abram sua Bíblia para ver certinho, né? Para a gente poder... Esse texto que o pastor Ricardo colocou aí, né, pastor? Atos 2:38, né? Atos 2:38. Vamos ler. Diz assim, ó. Vou compartilhar aqui para a gente ler junto. Que é importante, né? Diz assim, o versículo 38. Observem com bastante atenção. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar, quando Pedro está dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, Pedro não está falando aqui de batismo, de fórmula batismal. Eu vou mostrar por quê daqui a pouco. O que Pedro está falando aqui é de estribar-se na autoridade do nome de Jesus. É como você fala para alguém assim, ô Leandro, faz isso para mim em nome de Jesus. Você está colocando o nome de Jesus porque a pessoa não vai negar. Então Pedro está dizendo, em nome de Jesus, seja batizado. Arrependei e seja batizado. Por quê? Porque ele está se estribando na autoridade do nome de Jesus. Muito bem. Então preste bem atenção, se alguém puder deixar a Bíblia aberta, nós lemos Atos 2:38, né? Nós estamos falando de uma fórmula batismal em Mateus 28:19, que foi asseverada e foi chancelada pelo dono da igreja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a gente pode ver também documentos dos pais da igreja, como o Didaquê, né? Didaquê, que significa ensino, e que os pais da igreja escreveram, que podemos ver como que os pais da igreja efetuavam batismo, tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ver mais um texto. Nós lemos Atos 2:38, vamos dar uma olhada em outro texto aqui, Atos 8:16. Como eu disse, uma fórmula não pode ser mudada, né? Verdade. Se estivesse sendo falado da fórmula batismal aqui, todos os textos que nós vamos ler tinham que estar padronizado, igual. Porque não é uma fórmula, não pode mudar. Mudou a fórmula, mudou o remédio. Então, olha o versículo 16, ó. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Percebeu? Quer dizer, olha a fórmula, não tem fórmula batismal. Mais uma vez está se falando
estribando-se na autoridade do nome de Jesus. Olha, essas pessoas aqui já foram batizados em nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Mais um texto. Atos 10, 48. Vamos ver se pelo menos um deles está padronizado. Olha o versículo 48. Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Lá o primeiro em nome do Senhor Jesus. O outro em nome de Jesus. Aqui em nome de Jesus Cristo. Percebeu como que não está padronizado? Não é fórmula batismal. Mais um texto. Atos capítulo 19, versículo 5. Diz assim, ó. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula batismal. Significa que Jesus não... Aqui o texto não está falando da fórmula batismal, lá está falando da estribar-se na autoridade do nome de Jesus. Logo, o que a igreja precisa seguir, como foi seguida pela igreja primitiva, pelos pais da igreja, depois pelos reformadores, os documentos que a igreja tem, que a teologia ortodoxa tem, é sempre batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o movimento Só Jesus vem de... Hã? Que fique bem claro isso, que na verdade os textos de Atos só está dizendo assim, ó, você tem que ser batizado em nome de Jesus, né? Só isso. Não está dando a forma batismal, né? Nada disso. Nada disso. Então eles usam isso como um ponto, vamos falar, só que assim, né, pastor? Para você interpretar um texto desse, se for um versículo só, ou um, ou dois, ou três, ou quatro versículos que seja, você tem que conhecer o contexto histórico e do livro também. Não tem fórmula nenhuma. Se fosse uma fórmula batismal isso, estaria o Lucas, que foi, no caso, quem redigiu a carta de Atos, com certeza ele tinha colocado a fórmula em todos esses pontos, não teria um diferente do outro, né? Seria uma norma só que ele teria colocado, né? Até porque o livro, esses textos que nós acabamos de ler são textos narrativos, descritivos, não são textos normativos. E quando a gente vai olhar, por exemplo, o Didache, né, que a gente fala Didache, que é um documento, que a palavra Didache é a palavra grega que significa ensino. Esse Didache, ele foi encontrado lá pelo século XVIII, mais ou menos, lá em Constantinopla, né? Ele é datado do ano 150 depois de Cristo, quer dizer, do século II. E lá existe o testemunho dos pais da igreja dizendo que o batismo deve ser em nome da fórmula batismal, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse movimento, ele é um movimento herético, né? Liderado por John Shepp, movimento Só Jesus, que enfatiza que o batismo deve ser em nome de Jesus. Por isso que surgiu o nome Movimento Só Jesus ou Nova Luz, porque ele teria recebido uma nova luz, como sempre nas seitas, de Jesus para batizar só no nome dele. E ainda tiraram um texto aqui que esses textos aqui, principalmente na carta, na questão de Atos aqui, que quem escreveu não tem noção muito bem da importância de colocar cada detalhe, né? Então, nesse caso, a gente tem que entender que não tem fórmula batismal nenhuma aqui, e é um livro narrativo, como o senhor falou, né? Não tem como usar isso como norma, né? A norma está lá nos evangelhos e não tem como mudar isso, tá? Então, usar textos isolados para fundamentar uma doutrina, e é daí que saem as heresias, né, pastor Mauro? Exatamente, até porque os apóstolos e os pais da igreja sabiam muito bem a importância da fórmula batismal, e por que eles não fariam, então, se fosse para fazer diferente, porque eles continuaram fazendo como Jesus mandou fazer.
Porque Jesus mandou fazer, ele é o dono da igreja, tem que ser feito do jeito que ele mandou. Então não adianta mudar, mas infelizmente os unicistas, eles mudam, né? E Lucas, se tivesse alguma mudança, como você falou, ele como um grande exímio conhecedor, mesmo que não tenha andado junto com Jesus, mas ele exímio conhecedor e discípulo de Paulo, embora fosse grego, mas era o moço de Paulo, ele teria colocado isso com muita propriedade aí, com certeza. Ah, sem dúvida nenhuma. Pastor, deixa eu até colocar um tópico aqui, que isso aí já mostra que mexe na área soteriológica, mexe em várias áreas da teologia, justamente essa doutrina, essa heresia, né, no caso, que traz tanta confusão, né? Para os irmãos que estão nos acompanhando, sinta-se à vontade de perguntar. Se você não entendeu alguma coisa, o pastor Mauro explicar novamente. É importante você conhecer essa questão do unicismo justamente para proteger a sua vida de muita coisa, né? De muito ensino errado, falsas doutrinas estão sendo semeadas e a gente se preocupa muito com isso, né? Além da questão do movimento Só Jesus, o Tabernáculo da Fé também é unicista, né, pastor Mauro? O Tabernáculo da Fé, inclusive, tem aqui na minha cidade, aqui tem uma porta pequena, mas tem, né? O Tabernáculo da Fé, assim como a Igreja Voz da Verdade, que eu citei aqui, esse movimento, o Leandro, Tabernáculo da Fé, ele foi fundado por um homem chamado William Marion Branham, né? Ele é nascido no estado de Indiana, lá, Kentucky, Estados Unidos, 1909, início do século XX também. E segundo ele, lá pelo ano 1916, quando ele tinha 7 anos, ele teria tido uma visão. A visão de novo aí. Observe que o grande nascedor e criador de heresias está fundamentado nisso, né? Os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo, mas é o maior importador de heresias também, né? É verdade. De seitas. Então, o que aconteceu com ele, com o Branham, é que ele teria tido uma visão, né? Com 7 anos de idade, e depois foi tendo outras e outras, né? E a mais importante visão dele teria sido em 1946, quando apareceu um anjo para ele, olha aí. Se apareceu um anjo... Parece que a gente já viu esse filme, né? Pois é, por isso que eu li Gálatas 1, 8 e 9. Ainda que um anjo do céu, né? Do céu, não é anjo caído, não. Seja anátema, né? Então, esse anjo teria aparecido para ele, dentro de uma caverna, quase igual o Joseph Smith, né? Dos Mormons. Então, eu estou pensando nisso aí mesmo. E disse para ele que ele tinha o dom de curar. Ele era um grande evangelista, né? E que ele teria o dom de curar. E quando o anjo... Então esse anjo começou a dialogar com ele, né? E aí, você sabe que esse cidadão, ele era de origem batista, né? Ele se converteu em 1933, ele pregou um sermão numa tenda lá em Jeffersonville, que fala, Indiana, uma multidão de 3.000 pessoas. Ele era um bom pregador batista, né? E aí depois ele vai ter esse contato aí com esse anjo, supostamente, né? E o que aconteceu foi que ele começou a enveredar por esse caminho aí. Depois ele acabou se unindo com outros também, né? Outros pregadores. E aí, o que aconteceu foi que, no mesmo ano, depois, em 1937, ele perdeu a sua esposa e a sua filha, que ainda era bem criancinha, bebê, né? Elas morreram. E ele ficou muito perturbado com isso. O que ele interpretou? Que isso teria acontecido por castigo de Deus, porque ele não estava ministrando a doutrina unicista. Ok? E aí o que ele falou? Aí ele vai se transformar numa espécie de profeta, né? E ele profetizou bastante ao longo da carreira ministerial dele. E em 1947, o que ele profetizou? Que todas as igrejas cristãs iam se reunir, né? Iam se unir, e que isso traria
os Estados Unidos também seriam destruídos em 1977. Olha o que ele profetizou. Isso aconteceria através de uma explosão. Os Estados Unidos seria totalmente destruído. Porque ele se considerava, Leandro, por incrível que pareça, o mensageiro do Apocalipse. O último mensageiro do Apocalipse, que é o período de Laodiceia, né? Eles falam que seria ele, o último. Aí, pois bem, aí ele foi seguindo, né? Que eu quero chegar lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui que eu ia falar sobre ele na questão da... Ah, sim, voltou aqui. O ano de 1977, ele é muito emblemático, né? Porque se ele era... Isso ia se cumprir, e como ele seria o último mensageiro do Apocalipse também, o que aconteceu é que no ano de 1965, antes de chegar a dispensação, que ele profetizou para 77, sabe o que aconteceu? Ele acabou sofrendo um acidente. Ele foi atropelado por um motorista embriagado, né, e acabou morrendo, antes da profecia que ele profetizou cumprir, a respeito dele próprio. Falhou, né? Mas, inclusive, se você conversar com os adeptos da igreja Tabernáculo da Fé, eles costumam carregar uma foto dele com uma auréola de luz na cabeça. Numa das pregações que ele estava fazendo, supostamente apareceu essa auréola na cabeça dele de luz, né? São sinais que a gente não pode considerar, porque milagres e sinais não é sinônimo de aprovação de conduta por parte de Deus. Exatamente. Porque quando a gente olha para o capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, que alguns vão dizer para ele, mas Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, fizemos grandes maravilhas. Maravilha é um dom excepcional, que poucas pessoas têm. Por exemplo, de uma pessoa ter a capacidade de orar por alguém que não tem uma perna, a perna nascer. Esse é o dom extraordinário de maravilha. E eles vão dizer, fizemos muitas maravilhas em teu nome. E aí Jesus vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Então Jesus ensinou a maneira de você conhecer alguém. É através dos frutos, não através desse tipo de milagre. E fruto aí está relacionado com caráter. Porque eu já ensinei numa das outras lives que a gente teve aqui, Leandro, que cauda na Bíblia, dentro do contexto profético, significa engano. E a característica maior de um falso profeta é o engano, a mentira. Verdade. Você entendeu? Verdade. Então esse cidadão aqui, só para fechar, ele... na verdade, ele foi alguém que profetizou bastante, né? E essa foto, aliás, eles dizem que ele pregou em 1950, lá no Texas, né? Num dos seus sermões, lá em Houston. E aí essa foto eles tiraram e aparece ele com uma auréola. A maioria deles carrega na carteira isso daí, como se fosse um amuleto, né? Eu vou falar algumas doutrinas aqui desse movimento, do Tabernáculo da Fé, né? Que, na verdade, parece um pouco com as testemunhas de Jeová, que eles dizem, né? Por exemplo, eles dizem que o inferno... eles têm um conceito de inferno que não é nada ortodoxo, bem diferente do conceito que nós temos, né? As testemunhas de Jeová também não crê no inferno. Sabe o que Branham chegava a afirmar? Que a árvore da ciência do bem e do mal é o próprio Satanás, né? E a árvore da vida é Jesus. E eles ensinam que a comer do fruto é a primeira relação sexual. Então, quer dizer, isso aí é refutado pela Bíblia, né? Não tem como. O pastor, vamos dizer que William Branham está para o Tabernáculo da Fé, assim como Ellen Goldwhite está para o Adventismo? Isso. Como Joseph Smith está para os Mormons também. Certo. Então, tudo dentro do mesmo pacote. Cada um teve uma visão, e aí segue a visão, profetiza o que não acontece, porque na verdade é falso profeta, e aí vira o que vira, né? E o Brian, ele dizia o seguinte, né? Que o Pai, Filho e Espírito Santo são só nomes, títulos, né? E aí ele dizia que o batismo nas águas deve ser só em nome de Jesus, porque a palavra Pai, Filho e Espírito Santo são títulos.
Apenas títulos e nomes, não para ser batizado no nome dessas pessoas, né? Eu fico assim abismado que de uma heresia sai mais um monte de heresia, tudo errado, misturado, eles fazem uma mistura de coisas. E a Tabernáculo da Fé também é exclusivista ou não, pastor? Todos eles são exclusivistas. É porque a doutrina, as heresias, para você fundamentar uma heresia, você precisa de outra. Tem que fazer um show pirotécnico. Por exemplo, o adventismo, para fundamentar a maior doutrina deles, que é o juízo investigativo, eles precisam se consubstanciar com a doutrina do sono da alma, né? Senão cai tudo por terra, né? Cai por terra. Não tem jeito, né? Isso aí é fato. Pastor, com relação a Tabernáculo da Fé, veio dos Estados Unidos, e aqui no Brasil parece que tem em alguns lugares, tem até bastante adeptos, né? Tem bastante, sim. Aqui na região tem Severina, tem aqui em Colina, tem em Barretos, né? Eles são um movimento que expandiu bem, sim, Tabernáculo da Fé, né? Dos unicistas que a gente conhece aqui no Brasil, o único que não veio dos Estados Unidos é a Igreja Voz da Verdade. Porque a Voz da Verdade... A igreja local também, pastor irmão. Não, a igreja local vem da China, mas primeiro passou pelos Estados Unidos, né? Veio da China, mas passou pelos Estados Unidos. Agora, no caso da Voz da Verdade, ela nasceu aqui em Santo André, né? Através de um pastor sueco chamado Fued Moisés. Depois passou para os filhos, que tem aquele conjunto famoso, né? Inclusive, nas músicas da Voz da Verdade, tem muitas mensagens subliminares, né? E tem muitas coisas aí que... Tem muitas pessoas que acabam cantando essas músicas por não ter conhecimento, né? Mas o unicismo, ele é... Aí fica aquela pergunta, né, o Leandro? Alguém pergunta, mas o que tem cantar os hinos do Voz da Verdade? Tem algum problema? Aí eu pergunto, uma fonte pode dar 2 tipos de água? Tiago fala sobre isso. Uma água boa e uma água ruim? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Eu vou só pegar aqui, eu fiz questão de entrar lá na página do Voz da Verdade e vou colocar aqui no que eles crê, né, com relação à Trindade. Olha, coloquei aí, é isso aí. Aí, ó. Tá explicado, né, pastor irmão? Tá aí, ó. Porque muitos, uma vez me perguntaram, falaram assim, mas você está falando, mas eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que aí a pessoa não lê lá o credo da igreja, né? Não vai lá na página e olha lá, vamos aqui ver o que é que eles creem aqui. Aí tá lá, cremos no único Deus e este Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, eles tratam como uma pessoa só, né? Leandro, quero mandar um abraço aí para os irmãos todos, né? Para minha esposa, irmã Roberta, que está também, para a irmã Eliene, para o irmão presbítero Marcos, Marcos Silva, lá da cidade de São Joaquim da Barra, todos os irmãos. E isso é importante, Leandro, que você falou, porque eu conheço um casal de cantores evangélicos, são meus amigos, e já conheço eles há muitos anos, eles são muito fãs do Voz da Verdade. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de ter um debate com eles, um diálogo com eles, eu sempre pontuei que a Voz da Verdade é uma seita. E eles não aceitam isso daí. Eles dizem, o mouse caiu aqui, eles dizem o seguinte, não, aí eu falei, pera um pouquinho, quer dizer que todos os apologistas, todos aqueles que estudaram, livros que foram escritos, todo o material que foi sistematizado, vocês não consideram isso? E aí eles disseram que não, porque aí ele até cita aquele hino que fala, doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Está falando do Espírito Santo, ele falou para mim. Mas eles não entendem a questão mais a fundo, né? Peraí, Leandro, só um minutinho que eu vou pegar o mouse que caiu lá embaixo. Aí que eu tô aqui. Acho que é importante a gente entender esse processo de entendimento com relação ao unicismo, justamente porque ele fere uma das doutrinas, de um dos alicerces básicos da doutrina da Trindade. Quando se tira a realidade da Trindade, das 3 pessoas, né, da personalidade do Pai, do Filho e a do Espírito Santo, a gente acaba vendo essas pessoas tirarem
a realidade do que é, quem é Deus, né? Quem é Deus. Então, quando se faz ou se toma uma decisão dessa, ou se faz uma heresia dessa, essa heresia é fundamentada nesses tipos de visões, justamente porque eles tiram a autoridade da Escritura Sagrada. Toda heresia nasce desse tipo de coisa, de visões, de tudo mais, tudo coisa inventada, mas nunca sai da Escritura. Então, porque a Escritura não dá base para esse tipo de entendimento. Então, a gente precisa realmente entender como é o procedimento das seitas, como elas agem, para justamente elas terem a gente está bem preparado para poder entender todo esse processo. Deixa eu chamar o pastor Mauro. Pastor, a Michele colocou aqui, e eles estão em eventos da Igreja Assembleia de Deus. O que o senhor pode me falar disso? Eles têm entrada dentro das igrejas pentecostais, não é só da Assembleia, mas está lotado aí, né? A agenda está lotada. Eu sou totalmente contra. Como pastor da Assembleia de Deus, eu já me posicionei contra, né? Isso virou uma febre nos anos 90. Eles, na verdade, quando eles começaram a frequentar as igrejas evangélicas, Leandro, eles não se revelavam. Aqui, ó, no último, a Michelle está colocando aqui, ó, no último evento que teve com Voz da Verdade lá, por aqui o vocalista fez o passinho do Michael Jackson. Ó. Inclusive até ele já teve vestido de Batman, de Superman, né? Mas quando eles começaram a ir para as igrejas evangélicas, eles não se revelavam como unicista. Aí o que aconteceu? Acho que foi em 97, se eu não estou enganado, a CPAD lançou um trimestre da escola dominical, até o comentarista era o pastor Ezequias Soares, que é um apologista lá de Jundiaí, pastor da Assembleia de Deus de Jundiaí, e aí tinha seitas unicistas, falava de várias seitas e falava da Voz da Verdade. Aí eles se revelaram. Aí eles queriam processar a CPAD, foram até na casa do pastor Ezequias Soares questionar ele, na casa dele, sobre isso. E aí eles começaram a se revelar como unicista. E aí, como eles já estavam inseridos dentro do contexto evangélico, eles ficaram. Mas eu acho que, eu estou falando pela Assembleia de Deus como assembleiano, eu acredito que a Assembleia de Deus deveria se posicionar e dizer, nós não queremos, porque eles não professam a mesma fé que nós. Embora nós tenhamos muita dificuldade de entender isso, mas eles não são irmãos, porque eles não professam a mesma doutrina que nós professamos. Isso aí é uma coisa muito séria, né? E eles têm realmente entrada muito fácil dentro das igrejas. Tem sim. Isso aí é fácil. Tem que ponderar muito isso, porque é um negócio que está na cara aí, muitos não veem, né? Então, com relação à Voz da Verdade, aí eu vou colocar mais um pedaço aqui aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui para poder vocês também, pessoal, aí conhecer, né, como é que é. Aí mais um pedaço aí, pastor Mauro, eu vou colocar aí, o senhor pode até falar sobre isso daí, ó. Aí, ó. Cremos no ministério, nos ministérios de um único Deus, como Pai, Criador, como Filho, como Espírito Santo. Combatemos a ideia de que existem três deuses distintos, um ao lado do outro, conversando entre si. Isso é triteísmo, e a Bíblia fala num só Deus, o Deus de Israel. Tá vendo como é que é o negócio? O negócio engana. Se a pessoa não conhecer a doutrina ortodoxa, a teologia ortodoxa, ela é enganada por esse tipo de assunto aqui, ó. Aí, ó, tá aí, ó. Inclusive, eu refuto isso que ele está falando, que nós somos triteístas, né? Porque nós somos monoteístas, nós cremos no único Deus, mas nós não separamos a essência, a substância, porque nós sabemos que Jesus, ele emana do Pai, né? Mas são três pessoas distintas. É igual, tem uma frase muito interessante do John Wesley, né? Que ele diz o seguinte: é como uma vela, três velas dentro de um local, de um quarto. Ela tem três velas acesas, mas emite uma luz só. Verdade. Então, é mais ou menos isso. Para explicar, é como uma base, vamos pegar uma base onde você coloca 3 microfones. A base é uma só, mas tem 3 locais de colocar microfone, só para ilustrar, né? Então,
nós não somos triteístas. Quem interpreta a palavra Elohim do hebraico, lá, que é uma palavra plural, como três deuses, são os mormons. Né? Exatamente. O pastor, é até interessante o senhor falar isso, mas porque se Jesus fosse o Pai, né, vamos dizer assim, Jesus está orando para ele mesmo, quando ele ora o Pai Nosso, está orando para ele mesmo, lá em João 16, 17 ali, está orando para ele mesmo? Como é que faz um negócio desse? Quando ele diz... João 10, 31, né, ele fala que Deus e o Pai somos um, ele já confunde tudo, já fala que é um só, e aí? Somos um, né? Somos. Então, somos. Percebeu? Plural, né? Então, e aí quando você, por exemplo, Jesus está entregando o espírito dele no Getsema, na cruz, que ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, Jesus está brincando, então, ele está entregando na mão de quem? E olha a trindade relativa também, né? Quando Jesus está no Getsemane, que ele fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha, é volição isso daqui, é trindade relativa, quer dizer, a vontade dele, humana, era uma, agora a vontade de Deus é outra, quer dizer, duas pessoas distintas. Exatamente. Eu acho volição, né? Fica mais do que claro que isso daí é heresia, né? Totalmente fora da realidade bíblica. Porque se for assim, então tá tudo de brincadeira, porque pegam textos isolados, né, e transformam numa heresia e enganam um monte de gente. E o problema maior que eu vejo nisso, pastor, não é somente não conhecer a questão mais teológica, mais técnica, mas eu creio que todos nós, como cristãos, nós precisamos examinar aquilo que vem até a nossa mão, né? Para saber se aquilo mesmo tem base, se realmente é bíblico, se não é, né? Porque senão você vai acreditando em tudo e não vai lá ver a essência. Deixa eu ver se esse grupo realmente é um grupo cristão ou um grupo pseudo-cristão, que se diz cristão, mas não é. Por exemplo, o caso da igreja local mesmo, que tantos falam, é irmão, mas você vê que não tem base bíblica para isso. Ensina outra coisa, outra linha, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Então, se tem exclusivismo, se tem bases erradas, fundamentos errados, como é que a gente vai falar que está dentro da linha bíblica? Quer dizer, não tem como isso, né? Até porque o cristianismo hoje, a igreja contemporânea, ela é uma igreja muito eclética. As pessoas são muito ecléticos. Né? Eles pegam um pouco de cada coisa ali, eles acham que não tem... Esse casal que eu te falei que são amigos meus, ele falou para mim, mas por que Deus está preocupado com isso, rapaz? Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Eu falei, claro que ele se preocupa. Ele se preocupa com a ortodoxia da palavra dele. Ah, mas Deus não está preocupado com isso, é importante a gente ser irmão, tá tudo junto. Quer dizer, isso é um passo para o ecumenismo também, né? Daqui a pouco eu estou junto, de braço dado com o povo católico, professando a mesma fé, daqui a pouco com os espíritas, com os budistas, e assim por diante. Tem um outro movimento que nasceu no Brasil também, Leandro, em 1987, lá em Curitiba, ele foi criado por Ivo, um homem chama Ivo Santos Camargo, que é as Testemunhas de Yehoshua. Inclusive, eles têm um conhecimento muito apurado do hebraico. Eles estudam muito o hebraico, né? Se não ficar esperto, eles enganam, viu, pastor Mal? Tá cheio de cristãos enganado para esse grupo aí. Se você não conhecer, inclusive até um dia o meu sobrinho, que é pastor, estava sendo apertado por eles. E aí eu precisei dar até umas orientações para o meu sobrinho. Mas o que eles dizem? Eles utilizam muito o texto hebraico, o tetragrama. Você sabe que o tetragrama, na verdade, o tetragrama ele é um nome impronunciável do hebraico, né? Ele é impronunciável. Aí se utiliza muito a palavra Adonai, que, na verdade, Adonai significa Senhor, né? E a palavra Adoni, meu Senhor. Então, geralmente, quando é Adonai, está se referindo ao pai, quando é Adoni, está se referindo ao filho. Mas aí, o que eles... Porque a palavra Adonai, ela é muito utilizado. O tetragrama, ele é impronunciável. O que eles fazem?
eles dizem que o nome Yehoshua, que nós sabemos que Jesus chama, o nome de Jesus é Yeshua. A palavra Jesus é uma transliteração do hebraico para o português. Nós sabemos disso. E aí ele diz assim, que nome pessoal não se traduz. E eles têm razão, mas pode ser transliterado. Por exemplo, o nome Paulo. Nos Estados Unidos a gente é Paul. Lá na Itália é Paolo. Se você pegar na Espanha é Pablo. E assim por diante, né? Então é transliteração, e eles não aceitam isso. Eles têm algumas crenças bem estranhas, né? Meio parecido com as características das seitas mesmo. São exclusivistas, né? Eles dizem também que quem inventou, mais uma vez, que as Testemunhas de Jeová falam, quem inventou a doutrina da Trindade seria o diabo, né? Que o nome de Jesus também é uma aberração. Eles dizem que o nome de Jesus, Jesus Cristo, é o número 666, a besta do Apocalipse. Meu Deus, aonde nós vamos parar nisso, hein? Pois é, eles falam isso, né? E aí, o que eles dizem também? Isso aqui é uma coisa que eu fico até nervoso quando eu escuto, Leandro. Esse dia uma pessoa mandou para mim um maçom falando da Bíblia. Aí ela falou assim, tô em dúvida, crente, hein? Tô em dúvida porque eu não sabia que os maçons estudavam a Bíblia tão a fundo. Ele falando que Constantino deturpou a Bíblia, que Constantino que pegou os 4 evangelhos e colocou na Bíblia. Falei, isso aí é uma aberração. E eles também dizem que não tem Bíblia confiável. Porque a Bíblia, o Novo Testamento para eles dizem que teria sido escrito em aramaico, não em grego, como nós cremos. E aí eles dizem o seguinte, que a mais confiável é a Peshita. A Peshita é uma Bíblia, uma versão siríaca. O siríaco é uma língua... É um dialeto dentro do aramaico, né? Então eles usam muito a Peshita, porque eles dizem que todas as Bíblias cristãs foram adulteradas pela Igreja Católica, pelos padres da Igreja Católica. Modificados os textos, Mateus 28:19 foi colocado, foi um acréscimo, que muitas coisas foram interpoladas, né, lá na frente, coisas que a Bíblia diz que aconteceu muito antes, foi colocado depois pela Igreja Católica, e assim por diante. Infelizmente, pastor, falta muito conhecimento, né, da realidade bíblica mesmo, do contexto histórico também, de toda a história da igreja. Muitos não têm esse hábito de aprender, de querer conhecer isso, e é muito importante. Até a gente falando agora, né, de sempre que você for ouvir alguma coisa, conhecer algum cantor, algum pregador, procura saber, vai lá no Cremos, lá da página dele, lá no Instagram, onde for, para você saber quem que é. Eu estava lendo um artigo agora há poucos dias, que Vitorino Silva, quando compunha um hino, o saudoso Vitorino Silva, né, quando compunha um hino lá, ele compunha um hino, mas antes dele lançar aquele louvor, ou aquela melodia, ele enviava aquela letra, né, para o saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos grandes teólogos desse país, né, um homem totalmente usado por Deus, para que o Antônio Gilberto certificasse, visse se realmente aquilo ali que ele escreveu, aquela letra, era completamente bíblica, se aquilo ali tinha todos os princípios que está na Escritura. Olha o cuidado de Vitorino Silva, né, de lançar alguma coisa que não estivesse dentro da palavra, né? E aí você vê que tem homens como Antônio Gilberto, né, que estava ali para orientar. Se o Antônio Gilberto falasse para ele, não lança, aqui precisa arrumar, ele ia lá, arrumava a letra, mandava de novo para ele ver, para depois lançar. Olha o cuidado que esses homens tinham. Hoje o camarada não tem curso de teologia, ele não é preparado para ministrar, ele não é preparado para fazer letra, e fala que é compositor. Aí ele vai lá, compõe um monte de heresia, não passa nem pela mão de um pastor preparado, ou de alguém que já estudou para poder orientar, ele vai e lança na internet, e isso vira que nem um vírus, bomba o negócio. Daqui a pouco explodiu e está em todo lugar, todo mundo cantando dentro das igrejas evangélicas, e vira o que vira, justamente porque
não se tem a preocupação de verificar se aquilo realmente é verdadeiro ou se aquilo tem uma base bíblica ou não, né? Passa muito por isso hoje também, né, pastor? O povo, como diz Paulo Júnior, né, é uma geração que é completamente analfabeta, na grande maioria das vezes, biblicamente falando. Né? Não, a geração de hoje, no que tange ao conhecimento das escrituras, é a pior geração que existe. E os cantores, eles fazem as letras para agradar os seus ouvintes. Eles não fazem letra para louvar a Deus, na sua grande maioria, né? O pastor Vitorino Silva, que você sabe que a CPAD ela tem 3 cantores, né, que são representantes da música evangélica na CPAD, que é o Vitorino Silva, a Lília Paz e um irmão que chama Marcelo, lá do Rio de Janeiro. E deveria se fazer isso daí, levar num conselho de doutrina, se passar pela mão do pastor, se analisar, o cantor ou o compositor fazer um curso teológico para saber o que ele está fazendo. Porque hoje eles estão vendendo aí o que agrada o povo. Deu movimento e deu ibope, para eles não querem nem saber, né? Se é triunfalista, se é antropocêntrica, se é algo que dá projeção ao homem, né? Porque você sabe quantos anos demorava no século XIX, XVIII, XIX, para um teólogo ser considerado teólogo, Leandro? Ixi, é muito tempo, hein? Para ele receber uma licenciatura, para ele receber uma licenciatura e depois ele passar por um crivo para ser chamado de teólogo, 10 anos. Hoje, qualquer pessoa que está ensinando na internet fala que é bacharel em teologia, né? Estão falando, você vê as pessoas que estão ensinando aí na internet, não tem noção de nada, não tem noção das coisas e estão ensinando, e esses músicos aí deturpando toda a música sacrossanta, não tem a coragem de pegar, não, vou olhar isso aqui, o que eu estou compondo, o que eu estou cantando, né? Então a tendência é piorar, né? Até porque também nem, além deles não terem conhecimento teológico, eu vou falar claramente que a grande maioria deles detesta a escola bíblica dominical. Se a pessoa não tem a noção de que a importância da escola bíblica para a vida dela, para o viver dela, ela vai ser enganada por letra, ela vai compor o que não deve, porque ela não está lá na escola bíblica, ela não tem um curso um culto de doutrina, não tem um curso de preparação para isso. Isso nos preocupa porque é o nome da igreja que está em jogo, né? É a igreja em si que está passando por esse problema, e a gente vê claramente, o unicismo está infiltrado dentro disso tudo. Quantas e quantas letras você vai ver lá dentro da letra, o camarada é de uma igreja evangélica, séria, vamos falar assim, só que ele compõe uma melodia, uma letra unicista, e ele não sabe. Ele não sabe porque ele não procura saber e porque o pastor também não quer orientar, né? Talvez é famoso e tudo mais, fala, não vou nem mexer, deixa ele quietinho, ele não vai mexer em nada. Mas você vai ver a letra totalmente unicista. Infelizmente, né, pastor? Esses testemunhos de Yehoshua também, só para lembrar, eles são sabatistas, viu? Eles guardam o sábado também. Voltando a essa questão, Leandro, nós estamos vivendo um analfabetismo tão grande, bíblica, teologicamente, histórico, né? Que dá dando medo. Você vê cada louvor aí que não dá nem para ser chamado de louvor, né? E você sabe que um dia eu fui cooperar numa igreja, uns anos atrás, eu fui cooperar numa igreja na cidade de Herculândia. Eu fui com a igreja que eu era pastor, a gente foi com ônibus, eu era pastor na cidade de Rinópolis, e tinha um pregador de lá, na cidade de Martinópolis, que é próximo lá. Aí ele foi começar a pregar, ele já tinha pregado na sexta. Aí ele foi pregar no sábado, né? A gente tava com a igreja, tinha várias caravanas lá, a igreja de Herculândia é muito grande. Sabe o que ele fez, Leandro? Ele não leu a Bíblia para pregar. Ele pegou a Bíblia e falou assim, eu vou começar a pregar aqui o que eu já preguei ontem. Não leu a Bíblia, começou, tem fogo ali, fogo na galeria, fogo não sei aonde, fogo lá em cima, fogo embaixo, fogo lá fora, fogo no altar, fogo no sapato, fogo na água. E aí o povo começou já, e vai, parece que começou aquele emocionalismo, e aí os irmãos olharam para mim, né? A igreja que estava me acompanhando, e ficamos na nossa. O
camarada ele pode fazer fogo descer do céu mesmo. Se você não lê a Bíblia para pregar, eu reprovo ele. E aí começou com aquele movimento, e quando terminou o culto, ele estava vazio, né? Aí tem um irmão lá de Herculândia, ele me chamou, falou, pastor Mauro, vem cá um pouquinho. Eu fiquei te observando, ele falou, durante a pregação. Você e a igreja que você é pastor, parabéns, viu? A sua igreja é uma igreja que frequenta escola dominical, porque enquanto o povo estava caindo no emocionalismo do pregador, sem ler a Bíblia, você estava quieto, observando. Parabéns, a sua igreja é ensinada. Então, se os cantores e os pregadores frequentassem a escola dominical, como você está falando, e aí, para fechar ainda, Leandro, passou um tempo, esse pregador ele era de Martinópolis, né? Passou um tempo, eu recebi um convite para pregar em Martinópolis, na igreja dele. Eu fui. Na verdade, era um outro amigo meu que estava agendado, mas como o tema era sobre Daniel, ele falou para mim, você não pode pregar no meu lugar numa igreja lá em Martinópolis, não? Porque o tema é Daniel e eu tô meio assim de falar desse tema, você não pode ir, não? Não, eu vou. Aí ele falou, vou ligar pro pastor. Aí eu fui. Quando chegou lá, eu preguei, tudo terminou, o pastor falou, vamos comer uma pizza ali, né? Quando nós sentamos na mesa, eu lembrei do pregador, porque eu não vi ele lá. Aí eu perguntei pro pastor, tem um pregador aqui na igreja do senhor assim, assim, assim? Sabe o que o pastor falou para mim, Leandro? Tem sim, mas ele não frequenta escola dominical não, viu? Aí sem eu perguntar nada, eu só perguntei se ele congregava lá. Aí o pastor falou, mas por que o senhor está perguntando? Aí eu expliquei para ele, falou, não, por isso que antes do senhor falar alguma coisa, eu já falei que ele não frequentava escola dominical. Tá explicado, né? Para pregar esse tanto de heresia aí, o camarada não lê o texto bíblico para pregar, além de não pregar nada com nada, né? Quando lê só uma parte do versículo lá fora de contexto, não entra no contexto histórico, bíblico, nada. É por aí que vai. A Michelle está colocando que isso por aqui é muito comum, pastor Mauro, a Michelle está falando. E aí o Marcos, presbítero Marcos, está colocando coreografias e danças na Assembleia de Deus, que falam sobre isso. Aí, pastor Mauro, mais uma. É para falar? Eu acho que não precisa nem falar, né? Não, para mim isso daí são modismos que começaram lá em Camboriú, me permita falar, né? E depois veio se estendendo para cá. Abraço, Tércio. E sou contra. Isso aí são coisas que apenas trazem movimento corporal na igreja, mais nada. E o apóstolo Paulo diz que o movimento físico, né, o exercício físico, não serve para quase nada, para pouco ou para nada. E eu acredito que se for um grupo de gestos, de pessoas mudas, eu até posso aceitar, porque ele, através da expressão, ele está adorando a Deus, né? Porque ele não fala. Mas pessoas que falam, que cantam, qual é a edificação que traz esse tipo de grupo? E eu quero ler um texto, se você me permite, Leandro, porque às vezes as pessoas perguntam, mas não existe a palavra trindade na Bíblia, né? Não existe a palavra trindade. Mas o conceito de trindade existe, a palavra é divindade. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, num texto que eu quero ler, no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Olha esse texto, Leandro, isso aqui é fantástico, esse texto que eu vou ler aqui. No capítulo 17... O versículo 29, pastor? Eu vou ler o 29, eu vou compartilhar ele aqui, porque ele é fantástico, esse texto. Ele é muito profundo, esse texto. Os irmãos que têm a Bíblia aí, leiam também. Diz assim, ó, versículo 29. Ó. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Então, observe esse versículo. O que vale mais, Leandro? Ouro, prata ou pedra esculpida? Meu Deus. O que vale mais? O ouro. O ouro vale mais que a prata. A prata vale mais do que a pedra esculpida, né? Uhum. Só que ele está dizendo que a divindade, as três pessoas da divindade, uma não é mais que a outra. Ok? Não é como o ouro, a prata e as pedras preciosas.
Paulo está dizendo isso. Sem dúvida. Está mais do que claro aqui. Percebeu aí? Na tradução aqui que eu estou usando, que é a versão revista atualizada, ele fala, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha, quer dizer, não é semelhante. O ouro vale mais que a prata. A prata vale mais do que a pedra. Mas a divindade, um não é mais que o outro. Exatamente. Profundo mesmo, realmente. Atos 17 e 29. Os irmãos possam anotar aí, que é muito importante, né? Bom, tem mais alguém que tem alguma pergunta, que precisa estar com alguma dúvida? Vamos aproveitar aí para a gente ainda ter um tempinho, se você quiser, né? Senão a gente vai entrar em outros temas. Desculpa, e a gente vai falar, já verificar com relação aos nossos próximos episódios. Se você tiver alguma dúvida com relação ao unicismo ou algum texto da Bíblia, seja o que for, você pode até aproveitar, apesar do tema ser unicismo, né? Apesar, pastor Mauro, que tem outras igrejas aqui, né, que professam, outra igreja até bem conhecida aqui no Brasil, que professa essa fé unicista, é a Igreja Evangélica Cristo Vive. Um pastor que é até famoso, um pastor português, que ele tem um trabalho aqui no Brasil, chamado Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo. Ele até se intitula apóstolo, né? Apóstolo Miguel Ângelo. E ele é uma igreja unicista também, né? Então, ele tem programa de televisão e é bom ficar esperto, né? Tem a Igreja Unida também do Brasil. Não, a Igreja Pentecostal Unida. Não é a Igreja Unida. Não é a Igreja Unida. Aqui em Barreiros tem a Igreja Unida, que tem o pastor lá, é meu amigo, o pastor Júlio. É a Igreja Pentecostal Unida. Essa igreja também é de fé unicista, professa a fé unicista. E o Miguel Ângelo também, né? Isso, Igreja Pentecostal da Fé Apostólica também. Sim, sim. Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus. Um monte de igreja evangélica que se diz cristã. Por isso que a gente tem que ficar esperto com esse censo que tem aí, falando que tem quase 50 milhões de evangélicos no Brasil, porque eles jogam tudo isso dentro do pacote. Isso é uma piada, Leandro. Ele joga tudo dentro do pacote, fala que mas não é. A gente sabe que não é. Então, a gente precisa saber discernir, né? O que acontece muitas vezes, o pastor Mauro, é que está faltando realmente o dom de discernimento de espírito, né? Entender o processo, o que está acontecendo. E nós estamos numa situação, numa geração onde tudo é muito, eles colocam como relativo, que não pode falar e tal. E aí, como é que faz? E aí que se a Bíblia falar não, é não. E a gente tem que seguir o que a Bíblia fala, né? Independente do pensamento filosófico, o pensamento que o homem natural tem, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que ser esperto. É o politicamente correto, né? E uma coisa que você falou aí que me chama muita atenção é que se nós temos aproximadamente 50 milhões de evangélicos no país, e esse país nunca foi tão corrupto, porque quando você vai estudar a história dos avivamentos, você percebe que aonde teve avivamentos, que predominou avivamento, as coisas mudaram na sociedade. Né? Por exemplo, século XVIII, estava acontecendo algo muito parecido com hoje. No século XVIII, na Inglaterra, havia uma mornidão espiritual terrível. As igrejas estavam vazias, existia pregadores que tinham capacidade de pregar sermões vazios para o povo, e quando ele descia, ele ia se embriagar, e as pessoas dormiam dentro da igreja. O que aconteceu começou alguns jovens a orar, John Wesley, né? George Whitefield, começaram a orar, e quando foi numa madrugada, 3 horas da manhã, Deus se manifestou, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquele avivamento varreu a Inglaterra de uma tal forma que caiu a inadimplência, caiu as prisões, caiu o adultério, os níveis de adultério, de mentira. E segundo o que alguns teólogos dizem, Leandro, esse avivamento foi tão importante que a Inglaterra só foi salva da Revolução Francesa por causa desse avivamento aí.
É verdade. Aconteceu em 1904 também, o avivamento do País de Gales, com Evan Roberts, a mesma coisa. O País de Gales estava completamente envolvido nas políticas, nas coisas do mundo, né? As igrejas completamente vazias, sem pessoas sem intimidade, sem temor, vivendo uma vida de ir à igreja apenas como um ato religioso. E Deus levantou um grupo de jovens de oração. Olha a importância da oração na vida do cristão. Agradecendo aí o ministro Jean, Deus abençoe. Olha o que ele está colocando aqui, ó. Eu fui membro de uma igreja unicista, Pentecostal Unida do Brasil, olha, tá vendo? Eu também vim de igrejas unicistas, eu estive dentro da igreja local há muitos anos, eu sei como é que funciona lá dentro, todo o processo. E quem conhece o unicismo, quem viveu dentro do unicismo, sabe que na verdade, é feito como se fosse uma lavagem cerebral, uma forma da pessoa achar que aquilo ali tudo é normal, e eles não falam muito sobre as doutrinas ortodoxas, né? Quando, graças a Deus, Deus abre os nossos olhos, e aí a gente vê tudo, pela misericórdia e pela graça dele mesmo, né? O homem em si mesmo não é capaz de... A igreja local que você conhece bem, ela tem uma doutrina chamada Alegando o Chão, né? Essa doutrina Alegando o Chão é o seguinte, eles dizem que onde eles se instalam, Deus entrega o território para eles, tanto espiritual como território terreno, físico. E que aí em cada cidade uma igreja. E eles dizem o seguinte, não, nós até consideramos os irmãos, mas só que o território está entregue para nós, alegando o chão, né? E o irmão Marco, lá, que é o presbítero Marco, lá da cidade de São Joaquim, ele está colocando ainda sobre a questão das coreografias, né? Aqui em São Joaquim tem Ministério de Coreografias e Dança. Falam que Miriam dançou. É aquela coisa, né? Eu posso pegar a Bíblia e eu posso falar o que eu quiser. Se eu pegar o salmista, por exemplo, isolado, fragmentado, eu posso dizer que não existe Deus. Porque lá o salmista diz assim, não há Deus. Mas quem está falando, você vai ler o contexto, é o ímpio. Diz o ímpio, não há Deus. Você pega textos isolados da Bíblia, você faz o que você quiser. Pegando o contexto de Miriam dançando dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa, uma cultura oriental, né, totalmente diferente. Existem abismos culturais, linguísticos, tradições dentro do judaísmo que estão anos-luz distantes de nós, e às vezes a gente pega alguma coisa. É tal negócio, irmão Marcos, as pessoas fazem isso, mas não querem guardar o sábado, né? O Tércio está aí, ele sabe. Para dançar, Miriam dançou. Mas está escrito que tem que guardar o sábado e a pessoa não, isso aqui é para Israel. Por quê? Porque aí eles vão ver o contexto, né? Mas quando a coisa é conveniente para eles, aí não, Miriam dançou, né? A verdade é essa. Bom, se deixar a live vai passar lá das 2 horas. Amém, acho que já podemos caminhar para o fim. O que eu penso, assim, o mais importante, né, na questão bíblica, nós temos o entendimento de usar a Bíblia não para o nosso bel prazer, do jeito que a gente quer, mas para os princípios que a Escritura traz. A Escritura ela vai nos confrontar. Muitas coisas que a gente gosta, coisas que a gente quer, a gente não pode, né? Então, porque não é porque a gente... mas a Bíblia fala, minha regra de fé não é a Bíblia, então eu tenho que crer no que a Bíblia manda fazer. E outra, são coisas diferentes e tem realidade de formação de culto. Lá em Coríntios mesmo mostra como deve ser um culto cristão, né? Miriam dançou, verdade, mas ela não estava no culto, né, pastor? Tem essa também. Tem uma série de coisas, né, Leandro? As pessoas usam a Bíblia para... Irmãos, eu acho que na maioria do pensamento em si, na realidade que a gente precisa trazer, é que as pessoas precisam ler e conhecer mais a Bíblia. Essa que é a verdade. Quando elas se aprofundam na Bíblia, elas têm um conhecimento muito mais claro do que é ser cristão e quais as práticas nós devemos ter. Tem que ter muito cuidado com isso, justamente para proteger o corpo de Cristo. Então, esse entendimento, principalmente com relação à questão do unicismo, né, pastor Mauro, que é uma coisa que não se fala, Sim. Muitos não conhecem o unicismo, e são enganados, né? Como eu fui durante muito tempo, como o ministro Jean,
e como tantos outros, né, que são enganados, e graças a Deus tivemos os nossos olhos abertos, né, como os nossos olhos ficaram abertos. Quantos que estão com os olhos fechados, né? Agora, eu vou pegar e vou falar que a pessoa é salva, que a pessoa professa mesmo, mas você não professa. Eu tenho amigos, pessoas que estavam lá dentro, estão lá dentro, né? Eu tento falar a realidade para elas. Se elas não quiserem, eu não vou ter minha consciência pesada por conta disso. Porque eu falar a verdade, eu vou falar, eu não vou ser politicamente correto nisso. Até falando nisso, pastor Mauro, hoje até a Vanessa estava falando, nós estávamos vendo um pastor aí, o pastor falando coisas, né? Tipo assim, colocou ele na berlinda e ele não queria falar com medo de incomodar, né? O Jean está colocando que na igreja que reunia, eles não criam na Trindade, mas ministrava a bênção apostólica no fim do culto. Acontece isso mesmo, pastor? Acontece, mas é o tal negócio, é aquela coisa subliminar, aquela coisa sutil, né? É uma sutileza isso daí. Porque parece que ele quer, igual o hino do Voz da Verdade, aí. Doce Espírito Santo. Quer dizer, ele crê no Espírito Santo, só que o conceito, a essência do que eles pregam é muito diferente da teologia ortodoxa, né? Eles dão a bênção apostólica também, mas, todavia, com o conceito de que não são 3 pessoas. Tá certo. Bom, se não tiver mais alguém que tem dúvida, alguma coisa, obrigado, Vinícius, já pela bênção aí de estar compartilhando com a gente, Deus abençoe. E se tiver mais alguém aí, na próxima segunda-feira, essa semana agora, a gente vai estar já começando a divulgar o trabalho do CETEMA, e algumas pessoas me procurarem, até estão gostando demais das lives de estudo, né? Então, o pastor Mauro a gente já está planejando aí, já colocando em andamento a questão do curso de teologia, mas a gente vai ter uma introdução de teologia para quem quiser participar, totalmente gratuita, um negócio bem sério, né? São aulas, assim, fundamentadas que vão ajudar bastante, né? E a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu vou estar preparando um sorteio para a próxima semana, para a gente poder fazer um sorteio aí, para poder também incentivar os irmãos que estão nos seguindo toda segunda-feira nas lives de estudo. Que bênção que tem sido essas lives, né? E de antemão, agradecer o pastor Mauro aí mais uma vez. Amém. Vamos continuar fazendo, tem mais algumas lives ainda dessa linha de apologética, né, de seitas, e depois a gente vai entrar mais a fundo em outros assuntos relacionados à escritura, assuntos pontuais, também vamos falar um pouco de escatologia. Falar disso, você pode, toda sexta-feira, 8 da noite, o pastor Mauro está fazendo lives com o pastor lá de São Joaquim pastor Fábio, lá de São Joaquim da Barra. É uma bênção, aulas de escatologia bíblica profunda, né? Então, se você tem interesse, entra lá, segue a página do pastor Mauro, e você vai ter mais informações lá. Eu também tenho postado lá no store do Amor do Calvário, falando dessas lives lá de sexta-feira, que fala somente sobre escatologia bíblica, tempo do milênio, anticristo, grande tribulação, já passou por tudo isso, as taças e por aí vai. Eu tenho certeza que se você entrar, você vai ser abençoado, né? Que com certeza vai ser bênção. O presbítero Marcos está colocando, sempre que sou convidado, sempre que passo aquilo que tenho aprendido com os nossos pastores. O senhor pastor Mauro é um deles. Amém. Amém. E pastor, graças a Deus, isso é importante. Bom, irmãos, agradecer mais uma vez a sua presença, pedir para o pastor Mauro trazer suas considerações finais e também orar para que nós tenhamos uma semana na presença do Senhor aí, uma semana abençoada. Vamos orar, um abraço a todos os irmãos, o irmão Marcos lá de São Joaquim, Deus abençoe. E amanhã nós vamos falar às 20 horas, amanhã não, sexta-feira, né, na aula de escatologia sobre a batalha de Gog e Magog. Os irmãos podem acessar lá pelo Facebook, vai ser uma bênção. Eu quero agradecer ao Leandro também, né, e todos os irmãos, e orar, e pedir que o Senhor continue nos dando direção e saúde, paz e graça para a gente trabalhar para a expansão do reino de Deus.
Amém. Vamos orar, então. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, nós te agradecemos por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós ministrarmos e falarmos acerca de assuntos da tua palavra. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando direção, saúde, graça, entendimento, perseverança para buscarmos mais e mais das Escrituras. Abençoa a família de cada irmão que participou, a família do Leandro. Dá-nos uma noite tranquila e de paz. Abençoa minha casa também, minha esposa, minhas filhas. Fica conosco, Senhor. Abençoa a igreja, sob meus cuidados e nos prepara uma nova oportunidade para estarmos juntos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor Mauro, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Vamos nos falando. E na segunda-feira nós estamos juntos aí para a próxima live. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. A você que acompanhou essa live aqui, desde campanha plano e ministério, eu agradeço muito a cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia, pela força que vocês têm criado. Agradeço pela ação a todos aqueles que têm nos acompanhado, ter fortalecido cada dia mais na noite salvada e abençoar também a vida pastoral, aqueles que têm empregado os evangelhos bíblicos respectivos. Nosso abraço, nosso agradecimento e muito sucesso. Jesus é o Senhor de Deus em Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana na sua vida. Grande abraço.